Olá pessoal, estamos aqui estudando radioatividade, não é? Então de que já falamos? Já falamos daquela polêmica da energia nuclear vale a pena, falamos dos principais acidentes radioativos e aí comecei a falar para vocês daquelas equações de desintegração, né? Onde a gente trabalha com a emissão das partículas alfa, beta, gama, em que elas modificam, né, o átomo. E falei também depois, na nossa aula anterior, de meia-vida. O que é meia-vida? Aquele período de tempo para que metade de um material radioativo, metade de sua massa, se desintegre, se transforme em energia, né? E aí mostrei para vocês alguns exemplos de exercícios de relação de massa, tá? Agora eu vou continuar falando desses exercícios, só que abordam um outro tipo de medida, tá? Que também, logicamente, o conceito é o mesmo, vamos continuar trabalhando com a APG, com a progressão geométrica, tá? Então, por exemplo, um exercício fala assim, ó, passaram-se 12 horas, então o tempo corrido de 12 horas. Passaram-se 12 horas para que um material radioativo tivesse como resíduo um oitavo, deixa eu melhorar isso aqui, 1/8 de sua massa inicial. Então, ó, sobrou 1/8 do total. A pergunta desse exercício é: quanto vale cada meia-vida? A meia-vida desse material é de quanto? De quantas horas? No caso, são horas, porque ele começa ali falando que se passaram-se 12 horas, não é? Então, como é que eu vou fazer? Bom, quando nos exercícios anteriores ele falava assim, ó, tem uma massa inicial de 10 gramas. Tenho uma massa final de 0,25 gramas, ou seja, ele falava de quantidade de matéria em gramas. Aqui ele não está falando disso, aqui ele está falando de fração. Então, como é que eu vou fazer esse exercício? Eu vou pensar no início, no começo eu tinha tudo. Quanto é o tudo? É o inteiro. Tá? Então, já que ele está falando de resíduo, ele está falando de uma certa fração, eu vou pensar que no começo eu tinha tudo, eu tinha o inteiro. Passado uma meia-vida, que eu não sei de quanto, que é isso que a gente quer descobrir, eu terei esse o inteiro dividido pela metade. Meia-vida não é isso? O período de tempo em que metade da massa se desintegra. Já que agora eu tenho todo, passado um certo tempo eu terei a metade disso. Mais uma meia-vida se passa e eu terei a quarta parte disso. E mais uma meia-vida se passa, eu cheguei a quanto? A 1/8, que é o que ele fala, ó. Passou-se 12 horas para que se chegasse a 1/8. Quanto vale cada meia-vida? Bom, isso tudo aconteceu em 12 horas, não é? Para que esse fosse o resíduo, 1/8, passaram-se 12 horas. Quantas meias-vidas foram aqui, ó? 1, 2, 3. 12 dividido por 3, cada meia-vida é de 4 horas, tá? Bem simplesinho, é sempre o mesmo conceito. A única coisa é que agora a abordagem é diferente. A abordagem foi aqui em relação à fração. Quando ele falar de fração, você começa pensando que no início você tinha tudo, ou seja, o inteiro. Tá? Então vai sempre pensar assim, como era o começo? Massa total, fração total, tá certo? Tá? Um próximo exemplo vai falar de porcentagem, que também é bem comum se trabalhar. Tá? Com quantidade aqui em porcentagem. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, o exercício fala assim. Sabe-se que a meia-vida de um elemento químico, a meia-vida é de 5 anos, tá? Aí ele fala o seguinte, qual vai ser a porcentagem residual, agora ele está querendo falar de porcentagem, tá? Passados 25 anos. Então ele quer saber o seguinte, 25 anos depois, qual é a porcentagem que ainda existe, tá? Sabendo que cada meia-vida vale 5 anos. Bom, como é que eu vou trabalhar? Quando ele falava de massa, eu começava com a massa inicial. Quando ele fala de fração, eu começo com o inteiro. Como aqui ele está falando de porcentagem, eu vou pensar o seguinte, que no começo eu tinha tudo, ou seja, 100%. Já que ele está falando de porcentagem, eu começo assim.
Passado uma meia-vida de quanto tempo? 5 anos, porque ele coloca lá pra gente que cada meia-vida é de 5 anos. Eu terei quanto dessa porcentagem? 50%. Mais uma meia-vida, eu terei 25%. Mais uma meia-vida, eu terei 12,5%, tá? Já foi 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos. Bom, mais uma meia-vida, eu terei 6,25%. E mais uma meia-vida, que é o que nós estamos trabalhando aqui com os 25 anos, eu terei 3,125%. Quantas meias-vidas? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25 anos. Então, passados os 25 anos, qual a porcentagem residual? 3,125. E o resto? O resto virou energia. Os 97, alguma coisa lá virou energia. Sobrou de matéria 3% do que havia no começo. Entendem? Tá? É simples, não é difícil. É só a gente pensar o seguinte: que tipo de quantidade ele está expressando? Porcentagem, fração, massa. E aí, para todos eles, usar o mesmo conceito de progressão geométrica da PG. E lembrando o tempo todo, o que é meia-vida? Período de tempo decorrido para que metade da massa se desintegre, metade da massa, da matéria, se transforme em energia, tá? Um outro tipo de exercício que ele vai mostrar para você, ele apresenta gráfico, que é bem comum também, porque ele quer que você saiba fazer a interpretação de um gráfico, tá? Bem comum, inclusive, nos vestibulares, tá? Então, esse exercício mostrava assim, ó, é dado o gráfico, eixo X e eixo Y. No eixo X é massa, tá? Em unidades, massa em gramas, por exemplo, e no eixo X é tempo, conforme passa o tempo. Aí mostrava lá o seguinte, ó, 0, 50 gramas e 100 gramas, tá? Aí ele mostrava umas paralelas ao eixo X, sendo que uma delas abordava aqui passados 30 anos, esse tempo aqui, unidade de medida de anos e lá massa, tá? E aí tinha uma curvazinha que mostrava essa quantidade de matéria diminuindo conforme passava o tempo, tá? Aí ele perguntava sobre esse exercício através da análise do gráfico, ele perguntava duas coisas. Primeiro, qual é a meia-vida desse material? Tá? Qual a meia-vida? E na segunda, ele perguntava assim, ó, qual é o tempo decorrido para que sobrasse, ou melhor, fosse embora 87,5% da matéria. Então, são duas coisas que ele quer que você analise, tá? Bom, gente, ó, a meia-vida, eu vou olhar no gráfico e já vou pensar direto. Bom, o que é meia-vida? Período de tempo decorrido para que metade da massa se desintegre. Vamos pensar aqui no eixo Y. Qual a massa inicial? Ó, no começo eu tinha quanto? 100 gramas. O que é meia-vida? Período de tempo para que metade da massa. Qual é a metade de 100? 50. Para que chegasse a 50 gramas, quantos anos se passaram? 30. Então, qual a meia-vida desse material? 30 anos. Tá? Se eu não acertar o item A, eu vou errar o item B. Tá? Então, primeiro eu preciso entender, analisar esse gráfico e verificar o seguinte, se no começo eu tinha 100, se meia-vida é tempo para que metade da massa se desintegre, metade é 50. Quanto tempo isso levou? 30 anos. Então já descobri, ó, meia-vida é 30 anos. Acertei. Agora eu preciso saber o seguinte, quanto tempo se passou para que 87,5% tenha se desintegrado? Então eu vou pensar o seguinte, para que 87,5%. Então eu vou começar em porcentagem, tá? No começo eu tinha quanto? Tudo. 100%. Passado uma meia-vida de quanto tempo? Que agora eu já sei. De 30 anos, eu terei quanto? 50%. Mais uma meia-vida de 30 anos e eu terei 25%. Mais uma meia-vida de novo, 30 anos, eu terei resíduo de 12,5%. 12,5%.
Isso aqui, ó, esse 12,5 é o que sobrou. Quanto que foi embora? 87,5, você concorda? Se sobrou 12, foi embora 87,5. Para que isso acontecesse, quanto tempo se passou? 30, 60, 90 anos. Então, a segunda resposta desse exercício é: quanto tempo se passou para que 87,5% tenha se desintegrado? Para que 87,5% tenha se desintegrado é porque sobrou 12,5. Então, isso aconteceu 90 anos depois. Entende? Tá? Vamos lá, mais um exercício que também vai falar de porcentagem, tá? Então vejam que abordagens diferentes, mas é só seguir o conceito de meia-vida, que não é nada complicado não, gente, tá? Tá mais difícil apagar a lousa do que fazer exercício, você quer saber? Essa luzinha aqui tá um pouquinho fraquinha, ou eu, acho que sou eu, né? Seguinte, o exercício agora fala assim, ó. Tem um elemento cuja meia-vida é de 15 horas. 15 horas, tá? Aí sabe o seguinte, passaram-se 75 horas. Aí ele pergunta, qual é a porcentagem de material residual? Quanto sobrou passado esse tempo, tá? Bom, de novo, ó, mais uma vez, o que ele está falando aqui pra gente de porcentagem? Então vejamos lá, ó. Começo com tudo, 100%. Passada uma meia-vida de 15 horas, eu terei um residual de 50%. Mais uma meia-vida, 25%. Mais uma meia-vida, 12,5%. Mais uma meia-vida, 6,25%. Mais uma meia-vida, 3,125%. 1, 2, 3, 4, 5, passaram-se 75 horas, né? Ó, 30 mais 30, 60, 30 mais 30, 60, mais 15 aqui, 75. Então, qual a porcentagem residual? 3,125. E o restante? O restante virou energia, os 97 e pouquinho, tá bom? E agora, pra gente finalizar, tem um exercício que é um pouquinho diferente, tá? Porque ele aborda quantidade em mol, que você já estudou também. Tá? Que ele subentende-se que, se você já tem esse conceito, ele pode abordar aqui também, que é muito comum. Então ele conta assim pra gente, quer ver? Eu tenho uma amostra de polônio, cuja massa atômica é 210, tá? O polônio, ele tem meia-vida de 138 dias, tá? Aí ele fala o seguinte, eu tenho para usar, para fazer experiência, eu tenho uma massa de polônio de 21 gramas. E o que é uma desintegração radioativa? Lembra que na aula anterior, a meia-vida, eu mostrei para vocês as emissões alfa, beta e gama. E eu disse que quando ocorrem essas emissões, o elemento se transforma em outro, né? Muda símbolo, muda massa atômica, número atômico, enfim. Aqui ele está falando o seguinte, que esse elemento químico polônio, ele faz emissão alfa. E o que virou energia vai se converter em hélio, em um outro elemento. Então ele fala, ó, ele faz emissões alfa e o elemento que foi emitido, a energia liberada, é transformada em átomos de hélio, que ele apresenta aqui a massa atômica 4, tá? Ele quer saber o seguinte, quanto eu vou produzir de hélio, se passarem-se 276 dias. Só que ele quer saber massa. Então agora o exercício vai ser um pouquinho diferente, porque até então a gente falava, ó, tem uma massa de tanto, ele se desintegrou, quanto sobrou dele, não é? Nesse ele fala assim, ó, o polônio vai se desintegrar, sumir. Essa energia que fica aqui na atmosfera vai ser convertida em hélio. Quantos gramas eu consigo fazer de hélio? Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou ter que fazer o seguinte, pessoal, ó. O que eu tenho sobre o polônio? Que a massa atômica dele é 210. O que é 210? A massa de quanto? De 1 mol. Por que eu vou pensar em mol?
Porque quando eu falo assim, ó, eu tenho um mol de qualquer coisa, quantas unidades eu tenho? 6 vezes 10 é 23, não é isso? Então, o que eu pensei para fazer esse exercício? Eu vou descobrir quantos mols eu tinha de polônio, vou descobrir quantos mols foram convertidos em energia, e aí vou associar esses mols convertidos em energia em mols de hélio produzidos. Assim, quer ver? Ó? Eu sei que a massa atômica do polônio é 210, que é aquela que está lá na tabela periódica. Então, eu vou fazer assim, ó. 210 gramas é a mesma coisa que um mol. Quando eu tenho 210 gramas de polônio, eu tenho um mol de polônio. 6 vezes 10 é 23 átomos de polônio, tá? O exercício fala que ele tinha para usar quantos? 21 gramas. Bom, 210 é 1 mol. 21 gramas é X. Esse X é 0,1 mol. É esta quantidade de matéria que foi se desintegrando através de emissão de partícula alfa. Por que eu estou pensando em mol? Porque a quantidade de mol que desintegrou vai virar mol do outro. Eu posso associar mol, porque mol em qualquer coisa é 6 vezes 10 é 23. Então eu vou pensar o seguinte, no começo eu tinha quanto de polônio? 0,1 mol. Passado uma meia-vida de, 138 dias, eu terei quanto em mol desintegrado? Quanto é metade de 0,1? É 0,05. Passado mais uma meia-vida de 138 dias, eu terei 0,025 mol de polônio ainda. Isso é resto de polônio, resíduo. Ele fala no exercício que a desintegração gera hélio. Sobrou 0,025 de polônio. Cadê o resto? O restante, que é 0,075 mol, foi o que desintegrou. Ele fala que a desintegração gera hélio. Então, quanto que haverá formado de hélio? 0,075 mol. Então, ó, isso era polônio, isso é polônio, isso é polônio. Tá? O que sobrou de polônio. O que desintegrou é convertido em hélio. Bom, se sobrou 0,025, ocorreu de produção de hélio 0,075, eu tinha no total 0,1. Aí agora eu vou pensar, eu consigo descobrir essa quantidade de mol quanto ele equivale em massa. Por quê? O que ele apresentou pra gente do hélio? A massa atômica. Então eu vou fazer o seguinte, ó, toda vez que eu tenho 4 gramas de hélio, eu tenho o equivalente a 1 mol. Dessa vez o que a gente descobriu? Que 0,025 sobrou de polônio e gerou 0,075. E 0,075 de hélio equivale a quantos gramas? X. Esse X deu 0,3 gramas. Então, ao ter 21 gramas de polônio e ele se desintegrar, eu obtive 0,3 gramas de hélio, tá? Então, esse é um exercício não muito comum, mas pode ser que você tenha que resolver. Nos laboratórios, né, que trabalham com os radioisótopos, com os radiofármacos, é isso que se trabalha, que um vai se transformar no outro, que eu vou poder usar esse produto de transformação. Então, é bom que a gente conheça qualquer tipo de exercício que trabalhe aí com as desintegrações, e agora ele associou o conceito de meia-vida com a desintegração radioativa. Lembrando que o que sobra é resíduo da matéria-prima inicial, e essa liberação energética gerou um novo produto, que é átomos de hélio, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais de meia-vida, agora associado àquela medida de estimativa de vida, quando a gente encontra um fóssil e aí você fala assim, através da medida do carbono 14, estima-se que esse fóssil viveu há tantos anos. Então na próxima aula nós vamos trabalhar com essas unidades, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima.